Dívidas de tirar o sono. Eu só quero pagar as minhas dívidas para dormir tranquilo. Essa dívida vai me enlouquecer. Já ouviu essas frases? Pois é, a situação financeira afeta muito a saúde e o bem-estar, além de trazer inúmeras privações no dia a dia que podem prejudicar o autocuidado e a autoestima. As dívidas podem ser gatilho para o desenvolvimento de várias doenças. E o problema no Brasil só cresce. Segundo a Serasa, são 77 milhões de inadimplentes, 7% a mais do que no ano passado. Quase metade da população brasileira com mais de 18 anos está negativada para novos créditos. A situação é mais grave entre as pessoas entre 41 e 60 anos, mas atinge bastante as pessoas idosas. 40% de toda a população idosa brasileira está com dívidas atrasadas. O que isso pode prejudicar um envelhecimento saudável? Quais as recomendações para você que vive esse problema buscar algum equilíbrio psicológico? Como fazer para manter a saúde mental em meio a tantos boletos para pagar? Vamos conversar sobre esse tema com o professor de Economia da USP de Ribeirão Preto, Luciano Nakabashi, e com o médico geriatra e também professor da USP, Egídio Doria. Eu sou Jorge Félix e esse é o podcast do Bem-Estar. Bom, obrigado, professores, pela participação. E a minha primeira pergunta é para o professor Luciano, né, porque eu queria começar né, deixando assim para o pessoal entender, né, por que estamos, né, com tantos inadimplentes no Brasil, né, 77 milhões de pessoas com mais de 18 anos. Oi, Jorge, muito obrigado aí pelo convite, uma satisfação muito grande estar participando aqui. Essa questão do endividamento, ela é uma questão comum, não só no Brasil, mas em outros lugares, né, o endividamento das pessoas. Isso está muito relacionado à falta de planejamento por parte das pessoas. Você tem um certo impulso, né, por gasto, as pessoas têm essa preferência de consumir muito no presente, de pensar muito no presente e não pensar muito ao longo do tempo. E no Brasil tem um agravante que a taxa de juros é muito alta. Então, quando a pessoa entra no endividamento, a situação acaba sendo mais complicada para sair. Mas também tem o problema de renda, não tem? Tem a renda das pessoas acaba sendo baixa, acaba sendo instável, e isso acaba prejudicando. Mas eu acho que não tem uma relação assim. Se você for olhar, você vai ter esse problema também nos Estados Unidos, mas os juros é muito mais baixo e mais fácil controlar. Você vai ter pessoas ricas com uma renda bastante alta que vai estar enfrentando problemas financeiros. E Uhum. claro, pessoas que têm uma renda mais baixa elas são mais vulneráveis, né? Naturalmente. Tem chamado a atenção, né, esse percentual de pessoas idosas especificamente, né, a gente tem uma explicação. Então, quando a gente pensa na questão da idade, eu acho que tem uma certa vulnerabilidade, né? Quando você tem uma certa idade, você geralmente tem uma renda menor do que no período de trabalho. Então, esse é um dos fatores. Você tem uma certa vulnerabilidade das pessoas se aproveitarem, seja de forma legal ou ilegal, né? Quando você já está ali na terceira idade. E você tem uma questão de um declínio cognitivo, né? Que deve afetar também essas questões. E até, se você compara o Brasil, tem muitas famílias com uma renda muito baixa, e o idoso muitas vezes tem um salário mínimo ali, ele acaba sendo até o arrimo de família, né? Uhum. Na terceira idade. Então, acho que tem um conjunto de fatores que faz com que ele seja mais vulnerável. Então, você tem uma vulnerabilidade certamente maior de pessoas mais pobres, e você tem uma vulnerabilidade maior de pessoas mais idosas. Sim. Então, e doutor Egídio, aí vamos aqui para esse ponto aí que o professor Luciano acaba de destacar, né, e quais são as consequências, né, para a saúde, para um envelhecimento saudável, né, de uma situação de endividamento de longo prazo, né, para todas as idades em particular, mas para as pessoas idosas é mais, grave esse problema? Certamente. Olá a todos e a todas. Obrigado, Jorge, pelo convite. É um prazer estar aqui.
E quando nós falamos em envelhecimento saudável e ativo, nós falamos em oportunidades ao longo do seu curso de vida, de manutenção e melhora da sua saúde física, mental, autonomia e independência. E nesse contexto, alguns capitais são fundamentais e, dentre eles, o capital segurança. E nessa segurança, a segurança financeira. Se você vive num ambiente em que você está endividado, isso gera uma situação de estresse crônico que vai fazer com que você tenha um envelhecimento biológico acelerado do seu corpo. E você envelhece de uma forma pior. Você envelhece com um maior contexto de doenças crônicas que vão diminuindo a sua funcionalidade e que acabam prejudicando a sua saúde física, mental, acabam prejudicando a sua autonomia e a sua independência. Ou seja, esse cenário de estresse crônico é um cenário muito ruim para você ter um envelhecimento saudável. Ou seja, a sua capacidade de reagir frente a um estresse agudo, se você tem, por exemplo, uma doença e você consegue sair de uma forma adequada dessa doença, isso é diminuído quando você está num ambiente de estresse crônico e que os seus órgãos já não respondem daquela forma como eles deveriam responder. Agora, professor Luciano, como que a pessoa pode, né, ter um maior controle, né, se isso é possível, né, com o seu orçamento para evitar cair numa situação de inadimplência? O fundamental, eu acho que parece simples, né, mas não é. Claro, tem um planejamento financeiro, no sentido da pessoa planejar mesmo, né, ver o tanto que ela gasta por mês, colocar numa planilha, ver o tanto que ela ganha, colocar nessa planilha e pensar um pouco no futuro. Esse planejamento também ajuda a pensar no futuro, né, quais as formas que eu tenho ali de cortar gasto ou de aumentar a receita e quais são as minhas perspectivas futuras em termos de trabalho, em termos de renda, e o que eu posso fazer em relação a isso, né. E aí, o primeiro passo, né, você ter esse controle para você saber para onde está indo o orçamento, onde está indo a renda, né, mensal ali. Muitas vezes a pessoa não sabe nem onde está indo, e ela vai gastando. O cartão de crédito, tem pessoas que falam que é uma coisa positiva, no sentido que você deixa tudo anotado ali, já fica lá marcado, né, no extrato bancário, já fica ali contabilizado, mas por outro lado ele facilita muito. Então eu acho que essa facilidade de gasto, com a falta de saber para onde está indo, isso acaba causando muito descontrole. E a pessoa Uhum. tem que ter, porque não é só uma questão de você. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a pessoa ter consciência, pensar mais no futuro e ter consciência que para ter uma vida financeira saudável, ela tem que receber mais do que gasta. E que lá na frente pode acontecer e vai acontecer certos períodos turbulentos, e aí você tem que ter uma reserva ali, tem que pensar, tem que fazer essa reserva ali para eventos inesperados. O principal deles, mais recorrente, é uma pessoa que trabalha e se torna desempregada, então você tem que ter uma reserva para essas situações, mas tem várias outras coisas que acontecem ao longo da vida e a gente sabe Uhum. que você vai gastar Esperado. mais num determinado período, se você não tiver uma reserva, você vai ter que se endividar mais. Agora, doutor Egídio, tem sintomas, né, que já vão, aparecendo conforme a pessoa vai tendo esse estresse que o senhor mencionou, por causa das dívidas? Como é que a pessoa pode, ter essa noção de que: "Bom, a minha saúde já está sendo afetada"? Então, você falou no início do programa, do sono, né. Eu quero dormir bem. Como eu consigo dormir bem dentro de um ambiente de endividamento? Hoje nós sabemos que existe uma série de hábitos e uma série de medidas que são promotoras de uma saúde boa, que são promotoras de um bom envelhecimento, e dentre eles é o hábito de dormir. Então, se você começa a ter um sono de pior qualidade, começa a dormir menos horas do que o necessário, você se sente muito cansado ao longo do dia, ou seja, aquele sono não é restabelecedor. Se você percebe mudanças no seu humor, você está muito irritado, ou perdeu o prazer de fazer coisas que anteriormente te davam esse prazer. Então, esses aspectos que modulam a sua saúde mental e acabam repercutindo na sua saúde física, são indícios iniciais de que você deve tentar alguma mudança, porque você não está no curso que você havia previsto, ou mesmo que você não tivesse previsto, no curso que você deveria estar. Porque como você falou e o Luciano falou, tudo é questão de você planejar.
Então você pode ser um agente ativo do seu processo de envelhecimento, desde que você consiga se vincular a esse seu eu do futuro. Mas óbvio, vão acontecer momentos na sua vida em que você não previu. Mas quando você se planejou, mesmo que aconteçam esses momentos, você consegue talvez ultrapassá-los com a facilidade maior. Quando a pessoa percebe que ela está tendo, né, algum impacto na saúde, o que é mais recomendável, né, de tenta pode-se tentar, assim, uma terapia, anterior à medicação? Certamente. Então, acho que no processo de envelhecimento, o mais importante não são os medicamentos. O mais importante são mudanças no seu estilo de vida. É começar a ter uma prática de atividade física de uma forma regular, é você ter uma dieta mais adequada, é você beber menos, beber com moderação, é você, se você fumar, parar de fumar, e, sobretudo, algumas práticas contemplativas, como, por exemplo, meditação, você estar ligado mais ao próximo, fortalecer as suas relações sociais, isso é um aspecto fundamental no processo de envelhecer, seu círculo social. Professor Luciano, eu li uma entrevista sua, né, ao jornal da USP, sobre a importância de um trabalho conjunto da psicologia e da economia. Explica pra gente como isso pode ajudar numa situação de endividamento. Então, quando você pensa no endividamento, como o professor Egídio também disse, afeta bastante essa questão do psicológico da pessoa. Então é importante, né, claro, trabalhar o psicológico, até na questão para não entrar no endividamento. Até por isso eu estava falando dessa questão do gasto, que você tem que fazer um planejamento, tem que pensar em o que vai acontecer futuramente, mas não é tão simples assim. Porque a gente tem um impulso bastante grande para gasto, de uma forma geral, as pessoas têm. Elas têm essa vontade de comprar as coisas, de consumir, né? Às vezes por várias razões, acho que nem entra, não cabe aqui falar muito das razões, mas as pessoas têm essa vontade muito grande de consumir hoje, no presente. E aí, eu acho que trabalhar o psicológico, primeiro, para a pessoa não se endividar, eu acho que aí entra bastante essa consciência do que eu estou fazendo hoje para o meu eu futuro e como minhas ações financeiras ou não, como o professor também disse, tem bastante elementos importantes da questão da saúde, que não é o financeiro afeta bastante, mas tem outros elementos. O que eu estou fazendo hoje? Ter essa consciência que tudo isso vai ter uma consequência futura, as minhas ações hoje vão ter uma consequência no futuro. Quais são meus objetivos? O que eu quero atingir? Então tem que ter essa consciência. E o que eu preciso fazer hoje? Tudo isso você está trabalhando psicológico. E é claro, se você já está endividado, isso afeta bastante o psicológico, aí poderia ter até uma intervenção psicológica de uma forma diferente, né? Alguém ali para conversar, para expor os problemas, encontrar soluções, ter esse apoio psicológico que é importante também para a pessoa conseguir sair daquela situação. Uhum. Agora, doutor Egídio, a gente falou aqui da questão da renda, né, mesmo que seja de um salário mínimo de uma pessoa idosa, que pode ser bastante significativa na renda familiar, não é? E da sua experiência, não é, com as pessoas idosas, no consultório, a família, ela pode mais ajudar ou ela pode também atrapalhar nesse impacto na saúde da pessoa idosa que está endividada? Depende muito, como você falou, da família. Existe algumas famílias que são funcionais, ou seja, famílias que apoiam e ajudam e promovem esse envelhecimento saudável da pessoa mais velha, e outras famílias que são completamente disfuncionais, ou seja, não são promotoras desse processo de envelhecimento autônomo e independente. Nós vimos durante a pandemia o quão essa aposentadoria do idoso foi fundamental para a manutenção de uma família que estava sem, na época, muitos sem emprego, muitos desempregados. Então, o recurso, que seria um recurso destinado muitas vezes aquele idoso acaba beneficiando outros elementos da sua família e acabam diminuindo, assim, oportunidades baseadas nesse recurso financeiro que esse idoso teria para envelhecer de uma forma mais saudável. Ou seja, um idoso se alimentar melhor, o idoso praticar uma atividade física, o idoso adaptar o seu ambiente de moradia para que ele conseguisse manter dentro daquela casa a sua autonomia e independência. Então depende muito da família, Jorge.
Obviamente que num processo de endividamento familiar como um todo, o recurso do idoso acaba sendo destinado mais à família do que propriamente a ele mesmo. Uhum. Quer dizer, essa questão também da relação, social é importante, porque senão ela pode agravar esse problema do endividamento, né, a pessoa, não sai, não se diverte, não vai para algum lugar, porque está Certamente, com uma certamente. dívida e isso vai piorando a situação de saúde, né. Certamente, certamente. Além disso, a questão de que você tem que adaptar a sua moradia para algumas perdas funcionais que você pode adquirir com o envelhecimento, né. Então aquela moradia tem que ser um ambiente seguro, promotor desse envelhecimento. E muitas vezes, mudanças que seriam necessárias, elas não são feitas porque o recurso não é adequado para que elas sejam obtidas. E o idoso fica restrito a um único ambiente, o idoso fica isolado, então isso acaba prejudicando a sua saúde física e mental. Muitas pessoas idosas, né, elas têm muita dificuldade de falar, de se abrir, de buscar ajuda, né. E aí a minha pergunta vai para os 2, assim, como que a gente pode ajudar? O que que essa pessoa, nessa situação, ela pode procurar de ajuda no lado financeiro, né, que eu queria que, o professor Luciano falasse, e depois o professor Egídio, na questão da saúde. Então, quando você já está na situação, ali de endividamento, e geralmente vai ser com uma instituição financeira, eu acho que o primeiro ponto é chegar ali na instituição financeira, conversar com o gerente, explicar a situação e ver quais são as possibilidades. Acho que um dos piores tipos de endividamento é quando você entra no cartão de crédito ou na conta corrente, né, no limite ali da conta corrente, porque os juros é muito alto. Então, o primeiro passo é conversar com o gerente para ver as opções que tem de fazer uma dívida com juros menor. O idoso tem ali o consignado, né? E claro, se não for o suficiente, é buscar ajuda de familiares, né? A gente vai contar com ajuda em momentos mais difíceis, é familiar. Então, vê aqueles familiares ali que você pode contar e, claro, ir atrás dessa ajuda, conversar, né, explicar a situação e a partir daí tentar resolver essa situação. É claro que isso vai passar também por um planejamento financeiro. Vai ter que alterar ali a questão de gastos. Eu acho que quando você já está na terceira idade é muito difícil você mexer na questão da renda, é muito mais difícil, mas principalmente ali ajustar nos gastos também. Então, acho que é um conjunto de coisas, né? Primeiro, ver o que, que eu posso fazer, mas também, claro, procurar ajuda ali da própria instituição financeira, em caso seja necessário, de familiares. Uhum. Doutor Egídio. Hoje eu já acho que um grande limitador é que o idoso vive no ambiente idadista, né, um ambiente preconceituoso em relação à idade. Então, dentro da família, muitas vezes ele não é valorizado, as suas opiniões não são valorizadas, ele não é ouvido, ele é infantilizado, e isso limita a sua expressão. E aí, quando chega no ambiente de saúde, ele também enfrenta um sistema idadista. Então, muitas vezes o médico ele se dirige para o acompanhante do idoso, não para aquele idoso, independente dele ter suas faculdades mentais preservadas. Muitas vezes o médico se limita ao profissional de saúde somente a arguir sobre manifestações sintomáticas de doenças, mas não pergunta como é que ele está percebendo o processo de envelhecimento dele. Se ele está satisfeito ou não com esse processo de envelhecimento, se ele está satisfeito ou não com as suas relações sociais. E isso faz com que ele não se sinta propício a falar sobre as suas dúvidas, a falar sobre essas suas angústias, num ambiente que ele percebe que ele não vai ser escutado. Então, acho que um grande limitador é o dadismo que prevalece nas famílias e que prevalece em todo o sistema de saúde, e que impede o idoso de ativamente expressar suas angústias, seus medos e seus desejos. Uhum. Agora, no SUS existe uma ajuda, né, psicológica para uma pessoa nessa situação de endividamento? Existe serviço de apoio psicológico, não necessariamente somente focada na questão do endividamento, mas no qualidade de vida como um todo. E dentro da própria Universidade de São Paulo, nós temos um programa de envelhecimento ativo, promoção de envelhecimento ativo, que um dos pilares é um serviço de orientação financeira. Que nós percebemos que, independentemente da faixa etária, um funcionário de 20, 30, 40, 50 anos, a questão financeira ela é deixada de lado dentro de um processo
de envelhecer, eles não conseguem perceber essa importância num futuro mais distante, como isso impactará no processo de saúde dele. Uhum. Agora, professor Luciano, quais são as possibilidades, mas também os limites dessa educação financeira, né, desse planejamento, né? Porque, às vezes, muitas pessoas acham que a educação financeira vai salvar, a pessoa de uma situação ou de baixa renda ou de gastos excessivos, né? Exato. Eu acho que essa questão, né, de buscar ajuda também nessa parte financeira é bastante importante. Tem algumas instituições, a gente também tem na fé ali o pessoal que ajuda, né? Tem um grupo ali de alunos, chama Pé de Meia, o pessoal ajuda com essas questões financeiras. Mas é claro, né? Isso é o princípio. Eu acho que depende muito da pessoa realmente querer mudar a situação. E quando ela quer mudar a situação, ela costuma ir atrás de ajuda financeira em grupos, né? Em instituições que podem dar algum apoio na família. Hoje tem muita coisa na internet. É claro que a internet tem que tomar muito cuidado. É, esse ponto que eu queria chegar aí, porque assim, a internet está lotada de educação financeira, as redes sociais, o que a pessoa como é que ela pode perceber que aquela orientação é realmente uma orientação, fundamentada, científica, e não esse monte, né, de educadores, né, entre aspas, financeiros que aparecem aí. Ou seja, o que que uma educação financeira, né, se o senhor puder apontar 2 pontos, o que que essa educação financeira tem que ter para ajudar de fato essa pessoa? A pessoa tem que, de fato, querer, né, mudar a situação e seguir as orientações que são passadas e ter essa consciência. Acho que a gente tem que, para mudar, tem que ter a consciência que o que a gente faz hoje está afetando o nosso futuro. Nosso eu futuro está sendo diretamente afetado, assim como a gente é afetado pelo nosso eu passado, né? E a gente tem que perceber isso. As pessoas, por mais óbvio que seja, muitas vezes não fazem essa ligação tão clara. E para ir atrás, eu acho que são instituições, tem que tomar muito cuidado, porque tem muita coisa na internet, e tem algumas instituições que são mais sérias, né? E a gente sabe disso, que vive ali da credibilidade, que tem bastante tempo já de estrada, seja jornais, né? Os grandes jornais, rádios, instituições confiáveis. Na USP a gente tem um programa lá que chama Pé de Meia, que ajuda nessa questão do planejamento financeiro. Então você tem algumas instituições que são confiáveis. Tem, claro, se você está seguindo alguém na internet, claro que tem que ver as credenciais dessa pessoa, né? Qual que é a formação, qual que é o histórico dessa pessoa. Tem que ter algumas informações para saber que aquilo ali tem embasamento, né? Seja um embasamento em conhecimento. Não precisa ser necessariamente científico, mas tem que ser um conhecimento ali que muitas vezes a pessoa acaba aprendendo bastante na prática. Então tem que buscar pessoas que tenham experiências. Se não conhece instituições que tragam essa credibilidade, né, que sejam já bem estabelecidas, e olhar sempre as credenciais que essa pessoa tem, para estar de fato falando sobre aquele assunto. Agora, doutor Egídio, qual o tipo de médico que essa pessoa deve procurar, não é, se ela está se sentindo, né, com a saúde debilitada por causa do endividamento? E a minha outra pergunta é se, o senhor vê que os médicos estão preparados para tratar esse problema? Então, acho que o primeiro passo é conversar com o seu médico da atenção básica de saúde, da atenção primária de saúde. Então, conversar com ele a respeito do que você está sentindo, a respeito dos seus problemas de sono, a respeito da sua ansiedade, a respeito da sua falta de prazer, das manifestações clínicas que isso possam estar decorrendo ou não dessa situação de endividamento. De acordo com seus dados, o seu médico da atenção primária pode orientá-lo a fazer um atendimento no serviço de saúde mental, onde você pode passar com um psiquiatra, com um serviço de atendimento psicológico ou mesmo com um geriatra. Então, acho que são passos, mas o primeiro passo é conversar com o seu médico que te atende de uma forma regular e que muitas vezes é o médico da atenção básica à saúde, médico da atenção primária. Em relação se o profissional de saúde está preparado a lidar com isso, na maioria das vezes não, né. Então, o profissional de saúde, ele não está apto a atender o paciente no processo de envelhecimento de uma forma adequada, porque muita da formação geriátrica na faculdade, ela é muito deficitária e pós-faculdade ela é restrita
a residências de geriatria. E hoje nós temos muito poucos geriatras para atender a demanda demográfica de uma população em envelhecimento, como é o caso do Brasil. Então, hoje em dia, todo profissional de saúde deveria ter uma capacitação, um treinamento focado em gerontologia, focado em abordar os aspectos que são mais comuns em um processo de envelhecimento. E, obviamente, dentro desses aspectos, se você está envelhecendo de uma forma saudável ou não, é um dos principais. Certo. Agora, um aspecto, né, que é muito marcante é a pessoa também se desesperar e achar que ela jamais vai sair daquela situação, né. Eu queria uma palavra aí de cada um, né, falando dessa superação, né, como esse momento, né, como é que a pessoa pode perceber e racionalizar melhor esse momento, né, tratar as coisas ali de uma forma mais racional, que pode ser apenas um momento da vida e que não é aquilo dali, não vai ser uma situação eterna, não é? Então, nesse contexto, a gente sempre tem que pensar também essa questão da mente, né? A gente tem uma tendência de achar que os problemas podem ser permanentes e que os problemas em uma área podem afetar outras áreas, né? Então a gente tem que mudar esse mindset, essa forma de ver, de olhar até para trás e ver que a gente já passou por situações bastante difíceis e está aqui hoje e conseguiu vencer. E tentar limitar, né, o problema ali para que você não achar que o problema de uma área está afetando toda a sua vida e que aquilo é limitado e que tem outras coisas que estão dando certo. Então tem que trabalhar essa questão do psicológico, ele é fundamental, né? Fundamental em todos os sentidos, fundamental nessa parte financeira e na qualidade de vida. Só para finalizar, a questão lá da internet, não só tem muita coisa ali que a gente é de qualidade duvidosa, que a gente não sabe realmente se funciona, se não funciona, quais são os fundamentos daquilo, mas tem muito golpe. Então, às vezes, a pessoa vai buscar ajuda na internet e acaba ficando pior, não só por uma indicação ruim, né? Mas também porque pode sofrer golpe. Então, tem que tomar muito cuidado hoje com essa questão online, que tem muita gente querendo dar golpe, que podem estar parecendo que quer ajudar ali, né? É, exatamente, né, isso que eu ia falar, quer dizer, a pessoa vai com uma solução, né, que ela pode ser a sua solução para o seu endividamento, e ela acaba caindo num golpe, Exato, e aí tem o efeito cascata, porque ela acaba ficando pior de saúde exato. ainda, e atinge a autoestima e etcétera, E né, a isso é parte muito financeira. interessante. É, e a parte financeira, exatamente. Doutor Egídio. Eu acho que um dos grandes aspectos que limitam a utilização dos recursos da internet de uma forma adequada é que a maior parte da população idosa ela não é letrada digitalmente. E Uhum. então a primeira coisa a fazer é você se letrar-se digitalmente, você incluir-se digitalmente de uma forma adequada. E aí nós temos diversos cursos dentro da USP 60+, cursos que são gratuitos. Nós temos também cursos no SESC de letramento digital que também são gratuitos e que podem auxiliar nessa questão da segurança digital. Em relação à questão dessa sensação de que tudo é permanente, que a situação não vai passar e que é insolúvel, eu acho que um aspecto fundamental, além dos que o Luciano já citou, é a questão de você compartilhar os seus medos, você conversar. Toda vez que você conversa sobre uma situação em que você está, que te parece impossível sair, que parece situação de um grande peso, esse medo diminui. Porque você perceberá que outras pessoas também já passaram por essa situação. Você se sente também apoiado. Então, o ato de conversar com um profissional de saúde, ou conversar com sua família, conversar com seus amigos, com suas relações, faz com que você consiga perceber aquele momento não como um momento em que você não conseguirá superar, mas um momento que você conseguirá, porque ele é temporário, sobretudo porque você conta com o apoio das outras pessoas. A questão acho que é mais importante, né, a pessoa conversar, falar sobre a sua situação e as ideias vão aparecendo, né, as pessoas vão Isso. tentando te ajudar de algum jeito e você não se sente ali sozinho. Bom, agradeço a participação dos nossos convidados, o professor Luciano Nakabashi, o professor Egídio Doria. Espero que as recomendações ajudem a você a lidar melhor com esse momento, né, de dificuldade, vamos chamar momento, né, e que você possa superá-lo aí preservando a sua saúde. O podcast do Bem-Estar tem gravação de Branca Pise, edição de Fernanda Wagner, direção de Patrícia Carvalho e, nessa semana, produção e apresentação
eu, Jorge Félix. Se você gostou, compartilhe. É informação útil para a saúde de todos nós. Até o próximo episódio.